Olá, muito bem-vindo à sessão de cultos gravados aqui da Nova Geração. Para nós é um prazer estar recebendo você e o nosso desejo é que você possa realmente desfrutar desse momento com Deus. Essa é uma palavra gravada, mas eu quero que você entenda que é a palavra de Deus. Toda vez que a palavra de Deus é pregada, é explicada, é uma oportunidade que você tem de ser abençoado por Deus. E esse é o nosso propósito, que você possa ser abençoado. Nós queremos que você esteja realmente concentrado neste momento, não deixe que nada te perturbe, para que Deus possa verdadeiramente abençoar a tua vida. Ao final, escreva para nós, deixe o seu recado, deixe a sua mensagem, dizendo como Deus tem abençoado a sua vida. Assim você vai estar também abençoando a nossa vida. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom momento com Deus. Domingo passado nós começamos a falar sobre as promessas de provisão na área financeira da nossa vida. Last Sunday we started talking about the promises for financial provisions in the financial part of our lives. E lembram que eu falei que nós iríamos dividir o sermão em dois? Remember how I said we would split the sermon in two? E hoje é a segunda parte. Today's the second part. Quantos foram abençoados com a palavra de domingo passado? How many were blessed by last Sunday's word? E quantos ouviram falar sobre primícias? How many have heard a message on first fruits before? E quantos já tinham experimentado a graça de Deus pelas primícias? And how many had already experienced God's grace through first fruits? Amém. Amen. Depois eu vou perguntar, mas você não precisa responder para mim. Later I'm going to ask you, but you don't have to answer me. Quantos estão preparados para começar a praticar a oferta das primícias? How many are ready to start putting into practice giving your offerings of your first fruits? E eu quero falar do rei Ezequias nessa noite, irmãos. So I want to talk of the king Hezekiah tonight. Ele foi um homem de Deus. He was a man of God. Está em 2 Crônicas, capítulo 31. It's in 2 Chronicles chapter 31. Os capítulos 30, o capítulo 29, o capítulo 32, todos falam de Ezequias. Chapter 30, 29, chapter 32, they all speak of Hezekiah. Eu quero que você entenda algo sobre Ezequias. I want you to understand something of Hezekiah. Ele foi filho de um rei chamado Acaz. He was the son of a king called Ahaz. Esse rei Ezequias, ele assumiu o reinado de Israel. So the king Hezekiah, he assumed the kingship of Israel. No meio de um caos espiritual. Among a spiritual chaos. E é interessante isto, and this is interesting, porque ele começa a fazer o que é reto aos olhos de Deus. Because he starts doing what is right before God's eyes. E ele faz uma transformação abençoadora na vida de Israel. And he does a blessed transformation in the life of Israel. A Bíblia fala no capítulo 29 e no capítulo 30 de 2 Crônicas. The Bible says in 2 Chronicles 29 and 30. Que a primeira coisa que ele faz na nação de Israel é restaurar o culto a Deus. That the first thing he does in the kingdom of Israel is to restore service to God. Ele era jovem quando ele assumiu o reinado. He was young when he assumed the position of king. Ele não tinha nem 30 anos de idade. He wasn't even 30 years old. Mas ele entendia o que precisava ser feito na nação de Israel. But he understood what needed to be done in the nation of Israel. E ele então chama os levitas e chama os sacerdotes de Deus. So he called the Levites and the priests of God. Preste atenção nessa história. Pay attention to this story. Porque essa história, ela é a base daquilo que nós vamos falar. Because this story is the base of what we're going to talk about. Ele chama os sacerdotes, ele manda que os sacerdotes se purifiquem. So he calls the priests and he commands the priests to purify themselves. Porque na nação de Israel havia muita idolatria naquela época. Because in the nation of Israel there was a lot of idolatry at that time. E ele então manda purificar o templo de Deus. So he commands the people to purify the temple of God. E eles obedecem ao rei. And they obey the king. E purificam o templo. And they purify the temple. E então Ezequias traz os bois, traz os carneiros, traz os bodes. So Hezekiah brings the bulls and the lambs. E para
sacrificar ao Senhor. to sacrifice them to the E Lord. eles restauram o culto a Deus. And they restore service to God. Eles tiram os ídolos que estavam dentro do templo. They remove the idols that were in the temple. É interessante isso, irmãos, porque às vezes nós queremos adorar a Deus e aos ídolos ao mesmo And tempo. this is interesting because sometimes we want to worship God and idols at the same E time. eles trouxeram muitos ídolos para dentro do templo de Deus. And they brought many idols within God's temple. Havia um ídolo que se chamava Acera. There was an idol that was called I forgot now, sorry. Asera, Era a esposa de Baal. which was Baal's wife. E Ba- ele Baal's wife. essa era uma árvore, And this was a tree porque o povo daquela terra, os cananeus, because the people of that land, eles adoravam árvores. they would worship trees. E Deus tinha falado: não faça um altar a esta deusa no meu altar. And God said, don't build an altar to this goddess Pois eles on my altar. Pois eles desobedeceram e fizeram. But they disobeyed and did it. Mas então Ezequias mandou tirar tudo aquilo. So Hezekiah commanded them to remove all that. E depois Ezequias dá uma outra ordem, ele restaura a celebração à Páscoa. And then Hezekiah gives another command. He restores the Passover. E eles celebram a Páscoa ao Senhor. And they celebrate the Passover to the Lord. Porque para os israelitas a Páscoa era um mandamento de Deus a Moisés. Because for the Israelites, the Passover was a commandment from God given to Moses. O que a Páscoa significava para o judeu? What did the Passover represent for the Jew? A libertação, a saída do povo de Israel do Egito. The deliverance of the people of Israel from Egypt. Porque foi como Deus libertou o povo de Israel das mãos do cativeiro, das mãos de Faraó. Because it was how God delivered his people from the hands of Pharaoh. E é interessante, e Deus disse: vocês vão celebrar todos os anos esta festa. And God said, every year you're going to celebrate this feast. Por que Deus queria que celebrasse a festa? Why did God want them to celebrate this feast? Para que o povo não esquecesse. So that the people wouldn't forget. E os filhos daquele povo iriam perguntar aos pais: And the children of that people would ask their parents, por quê? Por que temos que celebrar a Páscoa? why do we need to celebrate the Eles Passover? então teriam que explicar: And then they would have to explain. porque Deus libertou. Because God freed us. Deus nos libertou da escravidão do Egito. God freed us from the enslavement of Egypt. Em outras palavras, a nossa Páscoa, irmãos, In other words, our Easter, cada domingo, every Sunday, quando você deixa a sua casa, when you leave your quando house, você vem a este lugar, when you come to this place, quando você adora a Deus, when you worship quando God, você traz os seus filhos, when you bring your children, muitos dos seus filhos pensam assim: many of your children think like this. ai, por que nós temos que ir para a igreja todos os dias, Oh, todos os domingos? why do we have to go to church every Sunday? Porque Deus nos libertou da escravidão do pecado, Because irmãos, God freed us from the esclavitude of sin, do diabo, from the devil, e nos trouxe para o reino da sua and luz. he brought us to the kingdom of his light. E haverá um dia que será só celebração, And there'll be a night there'll be a day that will be only celebration. quando estaremos na presença do nosso Deus. When we are in the presence of our God. Amém? Você crê Amen? nisso? Do you Eu believe creio this? nisso. I believe Essa this. é a minha esperança. That's my hope. E aí, Ezequias, depois que ele faz tudo isso, So Hezekiah, after doing all of ele this, chamou os sacerdotes, he called the priests, chamou os he levitas, called the Levites, colocou os levitas para servirem no templo. he put the Levites to serve in the temple. Então, olha o versículo 1 do capítulo 30 de 2 Crônicas. So look at verse 1 of chapter 30 in 2 Chronicles. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor. And Hezekiah sent to all Israel and Judah, and also wrote letters to Ephraim and Manasseh, that they should come to the house of the Lord at Jerusalem, to keep the Passover to the Lord God of Israel. Agora vá para o capítulo 31. Now go to chapter 31. E aí, então, no capítulo 30, ele descreve como foi a celebração da Páscoa. So, because in chapter 30 he describes how the Passover was celebrated. Agora veja no capítulo 31. Now look at chapter 31. Nós estamos falando sobre a promessa da provisão de Deus
na área financeira. We're talking about the promise of God's provision in our financial E eu life. quero que você entenda como que essa promessa se cumpre na nossa vida. I want you to understand how this promise is fulfilled in our life. Se lembre que no domingo passado eu testemunhei como Deus transformou a minha vida financeira. Remember how last Sunday I spoke of how God transformed my financial Como life. Deus me revelou o segredo de ofertar as primícias ao Senhor. How God revealed to me the secret of giving the first fruits of our offerings to Him. Então aqui no capítulo 31, versículo 1, preste atenção até o 6. So here in chapter 31, verse 1 to 6. Acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e fizeram o quê? E quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derrubaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Now when all this was finished, all Israel who were present went out into the cities of Judah, and broke the sacred pillars in pieces, cut down the wooden images, and threw down the high places and the altars. Aí no versículo 2, estabeleceu Ezequias o quê? As turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem, louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. So just finishing verse 1, it says, From all Judah, Benjamin, Ephraim, and Manasseh, until they had utterly destroyed them all, then all the children of Israel returned to their own cities, every man to his possession. Verse 2, And Hezekiah appointed the divisions of the priests and the Levites according to their divisions, each man according to his service, the priests and Levites for burnt offerings and peace offerings, to serve, to give thanks, and to praise in the gates of the camp of the Lord. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, para os holocaustos dos sábados e das luas novas e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. The king also appointed a portion of his possessions for the burnt offerings, for the morning and evening burnt offerings, the burnt offerings for the Sabbaths and the new moons and the set feasts, as it is written in the law of the Lord. Vamos parar por aqui por enquanto, Let's stop here for now, mas depois nós vamos ler outros versículos. but later we'll read more verses. Eu quero que vocês prestem atenção no que Ezequias fez. I want you to pay attention to what Hezekiah did. A primeira coisa que Ezequias fez foi restaurar a comunhão com Deus. The first thing Hezekiah did was restore communion, fellowship with God. Eu quero que você entenda que a bênção da promessa financeira na nossa I vida want you to understand the blessings of the financial promises for our life não é uma bênção independente. is not an independent blessing. O que eu quero dizer com isso? What do I mean by that? Que muitas vezes nós queremos ser abençoados, That oftentimes we want to be mas blessed, não queremos nos santificar. but we don't want to sanctify Estas ourselves. coisas não combinam muito bem. These things don't match up very well. A bênção de Deus, a promessa da bênção de Deus, The promise of God's tem blessing que vir com santidade, has to come with holiness, tem que vir com limpeza, has to come with cleansing. tem que vir com restauração da comunhão com Deus. It has to come with a restoration of fellowship with God. Depois ele vem e ele traz uma outra coisa importante. So then he comes and brings one other thing O que é que ele important. faz com os sacerdotes e os levitas? What does he do with the priests and the Levites? Ele traz os sacerdotes e os levitas de volta para a casa de Deus. He brings the Levites and the priests back to God's house. E o que os sacerdotes e levitas faziam? And what would the priests and the Levites do? Os sacerdotes eram responsáveis para oferecer o sacrifício a Deus. The priests were responsible for offering sacrifice to God. Eles, somente os sacerdotes, poderiam entrar no Santo dos Santos. Only the priests could enter the Holy of Holies. E mesmo assim havia estabelecido as suas turmas e os seus turnos também. And even with that, they had already established certain people. Eles estavam distribuídos, cada um fazia durante um tempo. They had their turns that they would take. E é interessante, e os levitas, o que faziam os levitas? And what did the Levites do? Os levitas eram auxiliares dos sacerdotes, praticamente. The Levites were practically helpers of the priests. E eles
mas a responsabilidade específica deles era louvar a Deus, cantar a Deus, But their specific responsibility was to sing to God, to praise God, adorar a Deus. to worship God. E então Ezequias traz estes de volta para a igreja. So Hezekiah brings these back to the church. Por que eu estou falando isso, irmãos? So why am I saying this? Porque eles estavam dispersos. Because they were distributed. Eles estavam fazendo outras coisas. They were separated, doing other things. Envolvidos em coisas que Deus não havia chamado eles para fazer. Involved in things that God had not called them to do. Porque não havia mais culto. Because there was no more service. Porque não havia mais adoração. Because there was no longer any worship. Mas agora Ezequias está restabelecendo isso. But now Hezekiah is reestablishing this. Mas como ele restabelece isso, But the way that he establishes this, ele precisa restabelecer também o sustento para esses sacerdotes e levitas. he has to establish also the means for the Levites and the priests to Como do eles this. iam viver? How would they live? Se eles estivessem envolvidos no templo If they were involved in the temple, e não tem o que comer, não tem salário, não tem nada. and they have no way to eat, they have no salary, nothing. Eles tinham esse direito porque Deus havia dado esse direito a eles. They had this right because God had given them this right. Irmãos, isso me traz trazendo isso para o dia de hoje. And bringing this to today, Isso traz algumas tristezas no meu coração. this brings some sadness to my heart. Porque eu encontro muitos pastores e líderes Because I know many pastors and e leaders pessoas que servem no ministério and people who serve in the ministry, que têm que trabalhar fora porque não tem o seu sustento da igreja. but they need to work outside because they don't have help from the church. E olha o que a palavra de Deus diz aqui. And look at what God's word says here No versículo 3. in verse 3. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. The king also appointed a portion of his possessions for the burnt offerings, for the morning and evening burnt offerings, the burnt offerings for the Sabbaths and the new moons and the set feasts, as it is written in the law of the Lord. O que o rei fez, irmãos? So what did the king Ele do? tomou a iniciativa. He took an initiative. Sabe, entenda algo muito importante. Understand something very important. Ninguém pode mandar os outros fazer aquilo que ele não faz. Nobody can command somebody to do what they don't do. Ele então dá o exemplo. So he sets the example. Eu acho interessante como Davi, quando ele estava reunindo as coisas para a construção do templo, I think it's interesting that when King David was getting things together for the rebuilding of the temple, ele foi o primeiro a ofertar. he was the first to offer. Ele deu dos seus tesouros He particulares. gave of his own personal E treasures. isso é muito importante, And this is irmãos. very important, Cada brothers. de nós aqui, Each one of us se here. você é um líder na igreja, If you are a leader in the se church, você nos assiste pela internet, if you watch through the e internet, você é um líder na sua igreja, and you're a leader in your church, você precisa ser um exemplo para os outros. you need to be an example for others. Porque ninguém vai seguir um exemplo que não existe. Because nobody's going to follow an example that doesn't exist. Ou então vai seguir um mau exemplo. Or they'll follow a bad example. E no mundo espiritual não adianta fingir. And in the spiritual world, there's no point in pretending. Não adianta fazer uma cara de espiritual. There's no point in making a spiritual face. Não adianta fingir que você é dizimista e ofertante, que não funciona. There's no point in pretending that you tithe and give your offerings, because it doesn't work. Agora, o que o rei Ezequias faz? So what did King Hezekiah do? Versículo 4. Verse 4. E ordenou ao povo, a quem ele ordenou, irmãos? So he commanded the people. Who did he command? The Ao people. povo que morava em Jerusalém. The people who dwelt in Jerusalem. Que eles fizessem o quê, irmãos? So that they would do what? No versículo 4 que nós estamos. We're in verse 4. Que dessem a parte dos sacerdotes That they would contribute support for the priests e dos levitas. and the Levites. Para quê, irmãos? For what, brothers? Para que eles pudessem se dedicar ao Senhor. That they might devote themselves to the law of the Lord. Então era uma responsabilidade do sacerdote So it was the priest's responsibility se dedicar ao Senhor. to dedicate themselves to the Lord. Era a responsabilidade dos levitas se dedicarem ao It Senhor. was the Levites' responsibilities to
dedicate themselves to the Lord. Se eles então estivessem fazendo outras coisas, ainda que fosse trabalhando, So if they were doing other things, even if they were working, eles não podiam se dedicar ao Senhor. they couldn't dedicate themselves to the Então o Lord. rei dá uma ordem. So the king gives a command. Entregue aquilo que Deus mandou você entregar na casa do Senhor. Give what God commanded you to give in the Lord's house. Aí no versículo 5, And then in verse 5, depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas, o que, irmãos? Primícias de trigo, preste atenção, primícias de trigo, mosto, azeite, mel e de todo o produto do campo também. O que foi mais que eles trouxeram? Os dízimos de tudo trouxeram em abundância. verse 5 says, As soon as the commandment was circulated, the children of Israel brought in abundance the first fruits of grain and wine, oil and honey, and of all the produce of the field. And they brought in abundantly the tithe of everything. Eu quero que você entenda uma coisa importante. I want you to understand something important. Eles eram ordenados a entregarem os dízimos e as They were primícias. commanded to give their tithe and their first offerings. E nós hoje pensamos o quê? And we today, what do we think? Nós pensamos que entregando o nosso dízimo já está mais que perfeito. We think that by giving our tithes, it's more than perfect. E todos nós fazemos como eu fazia. And all of us do as I used to do. Senhor, por que eu entrego o meu dízimo e a minha vida está assim? Lord, how come I give my tithe, but my life is like this? Você lembra que Deus falou em Malaquias no capítulo 3? Remember what God said in Malachi chapter 3? Eu sei que muitos de vocês lembram o que diz o versículo 10. I know many of you remember what it says in verse 10. O verso 10 diz o quê? Verse 10 says what? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Bring all your tithes to the house of the Lord. Mas eu quero que você entenda o que diz os versículos anteriores. But I want you to understand what the other verses say Veja em before. Malaquias no capítulo 3. Look at Malachi chapter 3. Abre a sua Bíblia em Malaquias 3. Open your Bible to Malachi 3. Está escrito na palavra do Senhor. It's written in God's word. O que diz lá, irmãos? What does it say there, brothers? Malaquias capítulo 3. Malachi chapter 3. Você está com a sua Bíblia aí? Yeah, Ou your- coloca para a gente na tela, por gentileza. If you have your Bible open, it'll be on the screen also. Coloca o versículo 7, por favor. Verse 7. Amém? Parece que quando a gente prega uma mensagem dessa, ninguém fala amém, porque o Senhor mexe no bolso, endurece o coração. Sometimes when we preach this kind of message, nobody says amen because it's reaching down in the pocket and talking about money. Pastor, está muito pesado. Pastor, this is heavy. Olha só, irmãos. Look, brothers. Deus, no versículo 7, manda que aquele povo se volte para o Senhor. God in verse 7 commands the people to return to the E Lord. ele dá uma promessa. He gives a Ele promise. disse, tornem-se para mim. He says, Return to E me. qual é a promessa? And what's the promise? E eu me tornarei para vocês. And I will return to Que you. promessa linda, irmãos. What a beautiful promise. Quem não quer que Deus se torne para você? Who doesn't want God to return back to them? Claro que todos nós queremos que Deus se torne para nós. Of course, we all want God to turn to us. Olha só, mas vocês perguntam em que nós devemos voltar? Em que nós devemos voltar-se para Deus? But we ask, but you said, in what way shall we return? Eu estou indo à igreja. I'm going to church. Eu estou adorando quando pedem para eu adorar. I'm worshiping when they ask me to worship. Eu estou lendo a minha Bíblia na hora que o pastor manda abrir a I'm Bíblia. reading my Bible when the pastor tells me to open my Bible. Eu oro antes de comer. I pray before I eat. Eu oro antes de I dormir. pray before I go to sleep. Eu peço pela proteção de Deus. I ask for God's protection. Eu peço que Deus abençoe o meu trabalho. I ask for God to bless my job. Eu peço que Deus me arrume trabalho até quando eu não tenho. I ask God to give me work even when I don't have any. O que mais eu preciso fazer? What else do I need to do? Irmãos, Deus, Ele não é o seu empregado. Brothers, God is not your slave. Ele é o seu Deus. He is your God. Por que eu falo isso? Why do I say that? Porque às vezes nós só chegamos diante de Deus para apresentar as nossas ordens. Because sometimes we only come to God to give our commands. E dizemos, Deus, eu quero que tu faça isso na And minha vida. we say, God, I want you to do this for my life. Deus, eu preciso que tu sare a minha casa. God, I need you to heal my house. Eu preciso que tu restaure o meu I casamento. need you to restore my E marriage. cuide desse marido rabugento. And take care of this nasty husband. Não é verdade? Isn't that true?
Mas Deus não é nosso empregado. But God is not our Ele é slave. nosso Deus. He is our God. Então agora Deus fala: volte-se para mim. And now God says, come back to me. Mas nós estamos em que nós devemos voltar-se para Ele? No, we say, in what way can we return to Aí you? Deus então faz uma pergunta no versículo 8. So God asks a question in verse 8. Qual é a pergunta que Deus faz? What's the question God Ele makes? pergunta assim: será que é possível que o homem roube a Deus? He says, will a man rob God? Mas é claro que não. But of course not. Como vou roubar a Deus? How will I steal from God? Misericórdia! Have mercy. Não é verdade? Isn't that true? Mas aí Deus vai e diz assim: mas todavia vocês me roubam. But then God says, yet you have robbed me. E em quê? In Nós what? então perguntamos: Senhor, em que nós estamos te roubando? So then we ask, but God, in what way am I robbing you? E o Senhor responde. And then the Lord E responds. qual é a resposta de Deus? And what's God's response? Qual é a resposta de Deus? What's God's response? Vocês me roubam You have robbed me nos dízimos. in tithes. Só nos dízimos? Only in tithes? São duas coisas. There are two things. Me roubam nos dízimos e nas ofertas. You rob me in tithes and offerings. Então, quando nós não ofertamos, So when we don't offer, quando nós não trazemos as ofertas, when we don't bring our nós offerings, também estamos roubando a we Deus. are also robbing God. Lembra, 10% nós devolvemos para Deus. Remember, 10% we give back to God Porque pertence a Ele. because it belongs to Him. Mas quando é oferta, But when it's an offering, é diferente. it's different. Nós então temos que ofertar. Then we have to offer. Qual é a minha oferta de primícias? What's my offering of my Eu first falei fruits? domingo passado qual era a minha oferta de I primícias. said last Sunday what my first fruits offering were. Mas qual é a sua oferta de primícias? But what's your first fruits offering? Qual é a oferta que nós dedicamos a Deus? What's the offering that we dedicate to God? Irmãos, aí Deus falando disso para aquela nação. So God is saying this to the whole nation. Ele diz: vocês são amaldiçoados porque vocês me roubam, toda a nação. He says, you are cursed with a curse because you have robbed me, even this whole nation. Então, quando nós roubamos a Deus, nós somos amaldiçoados. So when we rob God, we are cursed. E é duro falar isso. And it's hard to say As that. pessoas não querem ouvir isso, People don't want to hear it porque as pessoas acham que Deus é só bênção. because people think that God is just blessing. Deus só dá bênção. God just gives Quem blessings. amaldiçoa o diabo. The one who curses is the devil. De fato é. And that's true. Mas quem é que manda no diabo? But who has command over the devil? Você lembra daquela história que eu já contei aqui? Remember that story I've told here before? Quando meu Deus manda, até o diabo obedece. When my God gives the command, even the devil obeys. Né? A viúva que estava precisando das coisas em casa. It's about a widow who was had necessities for her house. Então anunciaram na rádio. And there was an announcement made on the E ela radio. disse: eu sou serva de Deus, né? And the widow said, I'm a servant of God, Então right? quando o pai de santo do centro espírita ouvindo a rádio, So the person who was hearing the radio, é o bruxo lá da the witchcraft person that was hearing the radio, disse: eu vou ensinar uma lição a essa mulher. he heard the announcement on the radio and said, I'm going to teach this woman a lesson. Mandou que enviasse uma compra de 2, 3 carrinhos na casa daquela mulher. And he commanded his people to buy 2 or 3 carts full of food and send it to that woman's E house. falou: quando ela perguntar quem mandou, diga que foi o diabo. And he said, when she asks who sent the food, tell her that the devil sent Mas it. graças a Deus que ela não perguntou, né? But thanks be to God, she didn't ask who sent it. Então quando eles já iam embora, falaram: você não vai perguntar quem foi que mandou? So after they delivered the food, they were going away and they asked her, aren't you going to ask who sent the food? Ela disse: não me importa, porque quando meu Deus manda, até o diabo But obedece. she responded and said, it doesn't matter, because when my God gives the order, even the devil obeys. Então é assim que Deus faz. So that's what God does. Quando nós roubamos também, When we steal also, Deus não precisa até nos amaldiçoar. God doesn't have to even curse us. Basta que Ele não mande chuva. It's enough that he doesn't send rain. Basta que Ele não mande neve. It's enough he doesn't send snow. E não haverá água. And there won't be water. Não haverá colheita. There won't be
reaping. Não haverá trabalho. There won't be work. Se Deus quiser, Ele fecha as portas. If God wants to, He closes the doors. E é isso, mas se nós obedecemos, But if we obey, se nós honramos a Deus, if we honor se God, nós entregamos o que é de Deus, if we return what's God's, e alegremente ofertamos ao Senhor, and joyfully offer to the o Lord, que acontece? what O happens? Senhor abre as janelas dos céus. The Lord opens the windows of heaven. Veja aqui, irmãos, o que ele diz aqui. Look here what He says. Eu repreenderei o devorador no versículo 11 de Malaquias 3. Verse 11 of Malachi 3, I will rebuke the devourer, Ele não destruirá os frutos da vossa terra. that he will not destroy the fruit of your ground. Pastor, mas eu não trabalho no campo, eu não trabalho na fazenda. But Pastor, I don't work in the farm. Mas o Senhor sabe como fazer as suas finanças produzir, irmãos. But the Lord knows how to make your finances O produce. Senhor, se Ele quiser, se você depende de clientes, Ele envia 300 clientes para você de uma vez. If you depend on clients and the Lord wants to, He'll send 300 clients at once. O Senhor sabe como fazer as coisas. The Lord knows how to do things. Se o Senhor precisa trocar o seu chefe para poder te abençoar, Ele troca. If the Lord needs to change your boss to be able to bless you, He'll change it. E se Ele quiser, Ele te tira do trabalho que você está e te coloca em outro trabalho. And if He wants to, He'll remove you from your job and put you in another one. Porque não existe nada difícil para Deus. Because there's nothing difficult for A Bíblia God. diz que o coração do rei está nas mãos do The Senhor. Bible says that the heart of the king is in the Lord's E Ele hand. o inclina para onde Ele quer. And He inclines His heart to where He wants to. Isso foi o que Ezequias entendeu. And that's what Hezekiah E understood. Deus estava movendo And Ezequias. God was moving Hezekiah. Deus estava dirigindo aquele rei. God was guiding that king. E eu quero que você veja como a nação de Israel foi abençoada por causa da atitude do rei. And I want you to see how the nation of Israel was blessed because of the Volta- king's attitude. Volta para 2 Crônicas 31. Go back to 2 Chronicles 31. Diz a Bíblia aqui, irmãos, The Bible says here que então quando ele divulgou esta ordem, that when he gave this order, tragam a parte dos sacerdotes e dos levitas. bring A parte dos sacerdotes e dos levitas. what pertains to the priests and the Levites. E o que era a parte dos sacerdotes e dos levitas? And what was the support for the Levites and the priests? Era os dízimos e as ofertas de primícia. It was the tithes and the offerings of their first E fruits. olha só o que aconteceu, irmãos. And look at what happened, No brothers. versículo 5, In verse 5, que diz que eles trouxeram isso. it says that they brought this. Como é que foi que eles trouxeram? Um pouquinho? And how did they bring it? Was it a little? Estava com medo? Were they afraid? Não. No. Eles trouxeram em abundância. They brought it in abundance. Versículo 5, a última frase do versículo 5. Verse 5, the last phrase in verse 5. Olha só, e diz também que eles trouxeram no versículo 6 os dízimos dos bois, dos dízimos das ovelhas, o dízimo das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor Deus, e fizeram muitos montões. And then it says that even in verse 6 that they brought the tithe of oxen and sheep, also the tithes of holy things which were consecrated to the Lord their God, they laid in heaps. E eles passaram 4 meses trazendo isso. And they spent 4 months bringing these Mas eles things. pararam de trazer depois de 4 meses? But did they stop bringing them after 4 months? Não. No. Eles continuaram trazendo. They continued bringing them. Mas eu quero que você veja uma coisa, But I want you to see que something. acumulou tanta coisa, They accumulated so much que chamou a atenção de Ezequias. that it called Hezekiah's attention. Ezequias chegou e perguntou para o sacerdote, para o Hezekiah levita, went and asked the Levite no versículo 9, in verse 9. o que está acontecendo aqui? He said, "What's going on here? Olha que tanto de coisas que trouxeram. Look how much stuff you brought." E aí o chefe, o sumo sacerdote respondeu. And then the chief priest O responded. que foi que ele respondeu? What did he respond? Versículo 10. Verse 10. Está com a sua Bíblia aberta? Do you have your Bible open? Olha só, desde que se começou, estou na metade do versículo 10. Desde que se começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos o quê? Temos comido, temos suficiente, temos fartado, significa temos em abundância, ainda sobra, temos aqui. Por quê? É interessante, quero que você entenda isso. Starting around the middle of verse 10, it says, "Since the people began to bring the offerings into the house of the Lord,
We have had enough to eat and have plenty left. For the Lord has blessed, and why? I want you to see why. Por quê? Ele responde. Why? And he gives the O answer. próprio versículo responde, irmãos. The same verse gives the No answer. versículo 10. Verse 10. Quem ousa falar por quê? Who's bold enough to say why? Porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobrou esta abastança. For the Lord has blessed his people, and what is left is this great abundance. Irmãos, às vezes nós acostumamos viver na miséria. Brothers, sometimes we get used to living in misery. Às vezes nós adquirimos um espírito de miséria. Sometimes we just acquire a spirit of misery. Sabe o que significa isso? You know what that means? Significa que nós, às vezes, nos acostumamos tanto a ser miseráveis It means that sometimes we get so used to just being miserable que parece que quando a coisa não está miserável, that não está certo. it seems like when something isn't miserable, it's not right. Uma vez eu fui fazer uma reforma num templo. Sometimes I went to do a reformation in a temple, E irmãos, eu tive que trocar o telhado inteiro. and I had to change the whole ceiling. E eu tive que trocar a estrutura do telhado. I had to change the structure of the Eu ceiling. tive que trocar as portas internas. I had to change the doors on the Eu inside. tive que refazer o piso. I had to redo the ground. Eu tive que trocar a instalação elétrica toda. I had to change the whole electrical installation. Sabe por quê? You know why? Porque quando esse templo foi construído, Because when this temple was constructed, usaram material que era material usado que não prestava mais nem para jogar no lixo. they built it with used materials that it wasn't even good enough to be in the trash. Miséria atrai mais miséria. Misery brings more misery. Eu não estou falando de exageros e não estou falando que nós devemos ser esbanjadores, I'm not talking about exaggerations and that we should be, there's a good word jogando for this. jogando dinheiro fora de todo jeito, Yeah, but desperdiçando money. there's a really good word. I can't remember. But we shouldn't just waste money, be extravagant with our Nós money. precisamos ter cuidado com o dinheiro do Senhor. We need to be careful with the Lord's money. Nós precisamos ser zelosos com o dinheiro do Senhor. We need to be zealous with God's money. Vocês concordam comigo? Do you agree with me? Mas nós não podemos, irmãos, também ter um espírito de miséria. But we cannot also have a spirit of misery. Para nossa casa nós queremos o melhor, For our houses, we want the best. mas às vezes para a igreja queremos o pior. But sometimes for the church, we want the worst. Eu já vi muitas pessoas pensarem que o pastor tem que passar fome. I've seen many people who think that the pastor needs to be Mas hungry. para que o pastor precisa de um carro melhor? Oh, why does the pastor need a better car? E o Fusquinha 69 não tá bom? Doesn't that little old car work just fine? Hã? Como é que é? How is it? Não. Esse é um espírito de miséria. This is a spirit of misery. Ele trouxe, o Senhor abençoou o povo com abundância. God blessed the people with abundance. Às vezes nós temos abundância e vivemos como se estivéssemos na miséria. Sometimes we have abundance, but we live as if we're miserable. Já viu, às vezes, quando tem um ditado que diz que o gato é comendo e ao mesmo tempo está miando. There's a saying that goes, the cat is eating and meowing at the same time. O que significa isso? What does that mean? Tem abundância, mas está chorando. They have abundance, but they're crying. Porque tá difícil a vida. Oh, because life is difficult. Eu só tô ganhando $100 mil por ano. I only make $100,000 a year. Não sei o que vai ser da minha vida What am I going to do with my life quando eu tiver que me aposentar. when I have to retire? Porque eu só tenho cinco casas. Because I only have 5 houses. Então tá difícil, viu? So it's tough, A you vida know? é dura, viu, pastor? Life is tough, you know, pastor. Você tá pensando que a minha vida é fácil? Yeah, you think my life is easy? Fica só pedindo oferta e dízimo? All I do is ask for tithes and Vai offerings. trabalhar, pastor, para você ver. Go work, pastor, so you'll see. Como se o pastor não trabalhasse, As né? if the pastor doesn't work, right? É ou não é verdade, irmãos? Isn't that true, Quantos brothers? conhecem alguém aqui que já pensou assim? Eu sei que vocês não. How many people know someone here who Eu thinks conheço. this way? Quantos já viram alguém que agiu desse jeito? How many have seen someone act in this Tá bem, way? só eu e minha esposa. Ninguém viu ainda, né? Only my Amém. wife and I know. Passa pro lado de cá, irmãos. Tem mais um que viu. Passa pro lado de cá Oh, que você vai ver muito. Mas preste atenção nisso, irmãos. But pay attention to this, brothers. O povo trouxe, The people brought entregou as ofertas, and gave their offerings. entregou os seus dízimos. They gave their E tithes. Deus começou a abençoar. And God started blessing them. Irmãos, nós precisamos entender isso. We need to understand this. Irmãos, veja bem, o que Ezequias fez agora? What did Hezekiah do now? Mandou construir
câmaras, mandou construir quartos He ordered them to build rooms, chambers, para guardar aquilo. storehouses to store those things. Mas não parou aí. But it didn't stop there. Ele organizou as coisas He organized the things para que cada um que servisse na casa do Senhor so that each person who would serve in the Lord's house pudesse ser abençoado. would be blessed. Olha só o que diz aqui. Look what it says here. Você está comigo em 2 Crônicas 31? Are you with me in 2 Chronicles 31? Olha só, Look, quero que você veja uma coisa. I want you to see something. Versículo 12. Verse 12. Recolheram ali fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas, e tinham cargo disso Conanias, o levita principal, e Simei, seu irmão, o segundo. Then they faithfully brought in the offerings, the tithes, and the dedicated things. Conaniah the Levite had charge of them, and Shimei his brother was the next. Olha uma coisa antes de falar o que eu ia falar. Eu quero que você entenda isso também. Before I say what I wanted to say, I want you to understand one other thing. Há uma bênção de Deus There's a blessing of God quando existe ordem na casa de Deus. when there's order in God's house. Irmãos, as finanças da igreja não podem ser tratadas de qualquer maneira. Brothers, the finances of the church cannot be treated just any way. Não sei se você entende o que eu estou I don't dizendo, know if you understand what I'm saying, mas precisa tratar com fidelidade ao Senhor. but we need to treat it with fidelity, with faithfulness to the Lord. Por exemplo, não é porque eu sou pastor que eu posso enfiar a mão lá no caixa da igreja e tirar quanto eu quero, não. For example, it's not just because I'm a pastor that I can just put my hand in the church money and just take whatever I want. Não é verdade? O tesoureiro da igreja também não pode. The treasurer of the church also can't do that. E como pode? Como tem que ser feitas as coisas? So how do things need to be done? What manner? Cada um com fidelidade, Each person with faithfulness, respeitando aquilo que é do Senhor respecting what is of the Lord, e pedindo orientação ao Espírito de Deus como vai ser administrado And o dinheiro asking- da casa de Deus. asking for guidance from the Spirit of God, how to use the finances of the church. Existem as pessoas que estão responsáveis para isso, There are people who are responsible for this, responsáveis pela distribuição. responsible for the distribution. Mas eu quero que você veja o versículo 16. But I want you to see verse 16. Debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos quanto como os grandes. Verse 15. And under him were Eden, Miniamin, Jeshua, Shemaiah, Amariah, and Shechaniah, his faithful assistants in the cities of the priests, to distribute allotments to their brethren by divisions, to the great as well as the small. É interessante que no versículo 16 diz que havia apenas um grupo que estava fora dessa distribuição. It's interesting in verse 16, there was a group that was outside of this allotment, Que eram os que estavam na genealogia, who were in the genealogy, mas fora isso, but outside of that, desde os 3 anos de idade, from 3 years old and up, aqueles que serviam na casa do Senhor, those who served in the Lord's que house, estavam dedicados na casa do who Senhor. were dedicated in the Lord's house. E olha, veja bem, leia bem esses versículos aí. And read well these verses here. Veja o 18. Look at verse 18. Como também, conforme as genealogias, com todas as suas crianças, suas mulheres e seus filhos e suas filhas, por toda a congregação, porque com fidelidade estes se santificavam nas coisas consagradas. And to all who are written in the genealogy, their little ones and their wives, their sons and daughters, the whole company of them, for in their faithfulness they sanctified themselves in holiness. Havia um compromisso até das famílias. There was a commitment even on the part of the families. As famílias também se santificavam. The families also sanctified themselves. Às vezes nós pensamos assim, nós temos aqui o pastor, Sometimes we think we have the pastor, mas nós temos a esposa do pastor, but then we have the pastor's wife, temos os filhos do we pastor. have the pastor's children. E claro que quando a família
do pastor se santifica, And of course, when the pastor's family sanctifies há themselves, custo sobre isso também. there's a cost for that as well. A minha esposa está envolvida sempre na obra, na igreja, na casa do Senhor. My wife is always involved in the Lord's work in the house of the Lord. E eu sou grato a Deus pela minha família. And I thank God for my family. Mas eu conheço famílias But I know families que apenas o pastor está envolvido. where only the pastor is A involved. esposa não está envolvida. The wife isn't Os involved. filhos não estão The envolvidos. children aren't involved. Não há compromisso. There's no commitment. E irmãos, e é duro, And it's tough. porque a igreja também sofre. Because the church also suffers. Outro dia alguém aqui na nossa cidade chegou para mim The other day, somebody here in our city came e to me. disse assim: eu queria que o nosso pastor, a família do nosso pastor, fizesse como a sua família, And they said to me, I wish the family of our pastor in our church would do like your family. em que você e sua esposa e seus filhos estão envolvidos no ministério. Because you and your wife and your children are involved in the ministry. Irmãos, é muito importante isso, Brothers, that's very important. porque muitas vezes Because oftentimes, isso não é possível se fazer. this is impossible to do. Por quê? Why? Porque chega um determinado momento Because comes a certain time que a família pastoral não é honrada na igreja. where the pastoral family isn't honored in the church. E os filhos se desanimam de buscar a igreja, de continuar se consagrando. The children become discouraged to continue in the church Eu não and to estou keep falando- sanctifying Eu não themselves. estou falando em alguns casos específicos And I'm not talking about specific cases. que a maioria de vocês sabem exatamente de coisas que acontecem. And most of you know several examples where these things Mas happen. eu me lembro quando eu era criança, eu era adolescente. But I remember when I was an adolescent, Meu pai é pastor. my dad is a E pastor. meu pai estava pastoreando a igreja. My dad was pastoring a E eu e church. meus irmãos estávamos servindo na igreja. Estávamos servindo na igreja. My brothers and I were serving in the church. Mas eu não tinha nenhum estímulo para continuar servindo. But I didn't have any kind of motivation to continue serving. Porque a impressão que nós tínhamos, Because the impression we had que não importava o quanto fizéssemos, was that no matter how much we did, não havia nada que pudesse trazer sobre nós there was nothing that would bring to us motivações extras extra motivation para seguir no ministério. to continue in E ministry. eu criei uma versão ao ministério. And so I created my own ministry. Não, eu passei a odiar o ministério. So I started hating the ministry. E eu disse: eu não quero ser pastor, And I said, I don't want to be a pastor. porque eu não quero sofrer como meu pai sofre. Because I don't want to suffer like my dad suffers. Meu pai passava necessidades dentro de casa, My dad would suffer from having needs in his house por necessidades or financeiras. financial needs. Perdeu muitos dos seus próprios bens que já havia conquistado antes. He lost a lot of the things he had conquered before. E eu disse: não, isso não é vida para mim. And I said, no, that's not my life. Até que um dia, pela misericórdia de Deus, Until one day, by God's mercy, lendo a palavra com meu pastor, reading the word with my pastor, nós líamos e ele comentava. we would read and he would commentate. E nós passamos por um versículo na palavra And we came to a verse in the word que dizia: se alguém deseja o ministério, which said, if one desires the ministry, excelente obra deseja. he desires a great work. E o Senhor falou o meu coração naquela palavra, And the Lord spoke to my heart in that word, dizendo: o ministério é algo excelente, telling me Lamarcus. that the ministry is something excellent, Lord. Não Or rejeite Elamarcus. Don't reject O it. que eu tenho para você. Don't reject what I have for E eu you. disse ao Senhor: sim, Senhor, eu quero, eu aceito, And I told the Lord, yes, Lord, I want it, I receive it. mas eu quero ser diferente. But I want to be different. E o Senhor ouviu a minha oração. And the Lord heard my E prayer. o Senhor abençoou a minha vida. And the Lord blessed my E o Senhor life. continua abençoando a minha And vida. the Lord continues to bless my Irmãos, eu não life. tenho problema de falar de dinheiro com ninguém ou da frente da igreja. Brothers, I have no problem speaking about money with anybody or up here in front of the church. Porque Deus é o dono do dinheiro. Because God is the owner of money. Nós não podemos ser avarentos. We can't be greedy. Nós não podemos, irmãos, amar ao dinheiro. We can't love money. Nós não podemos viver em função do dinheiro. We can't work around money. Mas nós temos um Deus que quer nos abençoar. But we have a God that wants to bless E nós us. precisamos crer nisso. And we need to believe that. A bênção que Ezequias trouxe sobre Israel, The blessing that God brought sobre a nação de Israel,
through Hezekiah over the nation of Israel foi através de ensinar ao povo o que eles precisavam fazer. was to teach the people what they needed to do. Veja aqui o que diz a palavra do Senhor. Look what it says in the Lord's word. Versículo 20 de 2 Crônicas 31. 2 Chronicles 31 verse 20. O que diz, irmãos? What does it say, E brothers? assim fez Ezequias em todo Judá, assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante seu Deus. Thus Hezekiah did throughout all Judah, and he did what was good and right and true before the Lord his God. Agora veja o versículo 21. Now look at verse O 21. que diz o versículo 21? What does verse 21 say? E toda a obra que começou And no serviço da casa de Deus e na lei dos mandamentos para buscar seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e prosperou. And in every work that he began in the service of the house of God, in the law and in the commandment, to seek his God, he did it with all his heart, so he prospered. Olha que coisa maravilhosa Look how wonderful. que eu trago nessa noite. What I bring tonight, Como falei desde domingo passado, as I said since last Sunday, eu quero que essa igreja seja abençoada como a nação de Israel é I want this abençoada. church to be blessed like the nation of Israel was blessed. Se você obedecer ao Senhor, If you obey the eu Lord, desafio você. I challenge you. Se você for fiel a Deus, If you are faithful to no God, seu dízimo, with your nas tithes, suas ofertas, in your offerings, Deus te abençoará. God will bless you. Deus abençoará esta igreja. God will bless this church. Essa igreja anda na contramão de muitas igrejas que eu conheço aqui. This church walks against the way many churches that I know here. Eu conheço pastores aqui, preste atenção, I know some pastors here que estão passando necessidade. who are going through necessities. Entende o que eu estou dizendo? Do you understand what I'm saying? Eu vou dizer algo mais. I'm going to say something Isso não é else. para nossa glória não, This is irmãos. not for our glory, brothers. Mas existem igrejas aqui nos Estados But Unidos there are churches here in the United States que a metade do que entra nessa igreja where half of what goes into that church, é o que entra no ano inteiro em algumas outras igrejas. half of what comes into this church is what some other churches receive in a whole year. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? You understand what I'm saying? A metade de um mês aqui Half a month here é o que entra o ano inteiro em algumas igrejas aqui. is what is we receive the same in about half a month here what some churches receive in a year. Não é no mês, não, é no ano inteiro. I'm talking about the whole year. E o que está acontecendo? And what's going on? Sabe o quê? You know what? Honrar o seu pastor é uma das primeiras coisas. To honor your pastor is one of the first things. Vocês, Igreja Nova Geração, vocês me honram. Church, new generation, you honor me. E por isso é uma das causas que Deus abençoa esta igreja e abençoa vocês. And that's one of the reasons God blesses this church and blesses you. Mas eu quero que você, na sua vida pessoal, seja tremendamente abençoado. But I want you in your personal life to be extremely blessed. Você entende o que eu estou dizendo, irmãos? Do you understand what I'm saying? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Do you understand what I'm Você que saying? me ouve pela internet, You who can hear me through the internet, preste atenção. pay attention. Honre o seu Deus Honor your God com os seus dízimos e suas primícias. with your tithes and your E offerings. que a sua igreja honre o seu pastor, os líderes, os sacerdotes da sua igreja. And that your church would honor your pastor and the leaders and priests of your E a church. bênção da provisão financeira virá sobre a sua vida e sobre a sua igreja e sobre o seu pastor. And the financial blessing and provision will come upon you and your life and your pastor. Mas eu quero que você entenda uma coisa. But I want you to understand one thing. A santidade tem que vir junto. That sanctification needs to come with it. Lembra que eu falei de Ezequias? Remember what I said of Qual foi Hezekiah? a primeira coisa que ele fez, What was irmãos? the first thing that he did? Você lembra? Do you remember? Derrubou os altares da idolatria. He destroyed the altars of idolatry. Limpou, santificou o templo. He cleansed
and sanctified the Irmãos, temple. hoje nós somos o templo de Deus. Brothers, today we are the temple of God. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Your body is the temple of the Holy Spirit of A God. Bíblia diz que nós não podemos nos assentar na mesa com os demônios e no altar do Senhor. The Bible says we cannot sit down with demons and at the altar of the Lord. Então, se você serve a Deus, sirva a Deus com todo o seu coração. So if you serve God with your whole heart. Deixe as coisas que não agradem a Deus. Leave the things that don't please God. Deixe o pecado. Leave sin. Deixe os vícios. Leave addictions. Deixe as coisas que te contaminam. Leave the things that contaminate you. E honre a Deus. And honor God. E você verá a transformação de Deus na sua vida. And you will see God's transformation in your life. Na sua vida financeira. In your No financial seu life. casamento. In your marriage. Em toda a sua vida. In your whole life. Há uma promessa de Deus. There's a promise of God Que eu nunca esqueço. that I never forget. Eu honro aos que me honram. I honor those who honor me, Diz o Senhor. says the Lord. Mas os que me desprezam But those who despise me serão desprezados. shall be despised. O que você quer? What do you want? Você está esperando que Deus primeiro te honre? Are you waiting for God to honor you first? Está errado. You're wrong. Nós primeiro temos que honrar a Deus. First, we need to honor God. Tomar uma atitude de fé. To have an attitude of faith. É uma transformação que vem do coração. It's a transformation that comes from the heart. É uma aliança. It's a commitment. Sabe o que It's a significa uma covenant. aliança? Do you know what a covenant is? Sabe a sua aliança de casamento? You know your marriage covenant? Não estou falando dessa aliança aqui, não. I'm not talking about your wedding ring. Eu estou falando do seu compromisso de ser fiel à sua esposa e ao seu marido. I'm talking about your commitment to be faithful to your wife or husband. A sua aliança com Deus tem que ser mais forte ainda. Your covenant with God needs to be even stronger. Deus, eu te amo. God, I love you. Deus não se engana por palavras. God isn't deceived with words. Deus vê atitudes. God sees actions. Ame a Deus. Love God. Honre a Deus. Honor God. Irmãos, nós estamos caminhando para dias difíceis. Brothers, we're walking through difficult days. Eu pergunto para você, And I ask you, a gente nega a Deus só com palavras? do we deny God only with our words? Não, a gente nega a Deus com ações. No, we deny God with our actions. Tem gente que por causa de um pedaço de pão, There are people for just a piece of bread. ele pode matar outra pessoa, não é verdade? They might kill another person. Isn't that true? É ou não é verdade? Isn't that true? Imagine se você não tiver uma aliança com Deus forte. Imagine if you don't have a strong covenant with God. Você nega a Deus, ó. Rápido, 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 rápido. You'll deny God real quick. Ainda que as promessas de Deus Even though God's promises é de bênção de provisão financeira, are of blessings and financial provision, nossa aliança com Deus tem que estar acima disso. our covenant with God needs to be greater than that. Porque senão, no dia da abundância, nós vamos adorar a Deus. Because otherwise, in the day of abundance, we'll worship God. Mas no dia que nós não tivermos em abundância, nós vamos negar a Deus. But the day that we don't have abundance, we will deny God. Eu gosto muito das palavras de um rei que está em Provérbios. I really like the words of a king in E Proverbs, não é de Salomão. and not É Solomon. a partir de Provérbios 30. It's after Proverbs 30. Ele diz assim: Senhor, eu te peço uma coisa. He says, Lord, I ask you one thing. Não me dê riqueza e nem me dê pobreza. Don't give me riches or poverty. Ele diz, porque se tu me deres riqueza, He says, because if you give me riches, eu posso me esquecer de ti I might forget about you e te negar. and deny you. Mas se eu tiver pobre, But if I'm poor, eu posso roubar, I eu might posso vir a roubar come to steal e blasfemar o teu nome. and blaspheme your name. Olha o que ele estava dizendo. Look what he was saying. Quando você rouba, When you steal, você blasfema contra o nome de Deus. you're blaspheming against the name of Olha que God. coisa forte. Look how strong that is. Então, essa é a minha oração. So that's my prayer. Deus, eu não quero te negar no dia da aprovação. God, I don't want to deny you in the time of
trial or Eu não quero testing. fazer coisas que não te agradam no dia da luta, da tristeza. I don't want to do things that are unpleasing to you in the day of battles or sadness. Eu quero te honrar com todo o meu I coração. want to honor you with my whole heart. Se você quer honrar a Deus com todo o seu coração, If you want to honor God with your entire heart, vamos ficar de pé. Fique de pé. let's stand up, please. Faça uma Stand up. aliança com Deus. Make a covenant with God. Faça uma aliança com Deus. Make a covenant with God. Eu já disse domingo passado, I said this last Sunday. não podemos esperar que as pessoas do mundo vá nos louvar porque nós entregamos aquilo que é de Deus, não, We irmãos. can't wait for the people in this world to praise us just because we're giving what belongs to Eles vão God. rir e zombar de nós. They're going to laugh and mock us, Mas nós conhecemos o Deus que nós temos. but we know the God we have. Se você não foi fiel a Deus If you are not faithful to God até agora, up until now, faça uma aliança de fidelidade ao Senhor. make a covenant of faithfulness to the Lord. Você pensa que engana a Deus? Do you think that you fool God? Tem gente que pensa que engana a Deus, There are irmãos. people who think they fool God. Ah, eu estou dando meu dízimo. Oh, I'm giving my tithe. Não tá, às vezes ele está dando metade do que ele deveria dar. But you're not. Sometimes they're only giving half of what they should give Porque ele não crê que Deus pode suprir as suas próprias because necessidades. they don't believe God can provide their needs. Então você está negando a Deus, você está negando a sua fé. So you're denying God, you're denying your faith. Se você crê em Deus, dê o passo de fé. If you believe in Seja fiel, God, não take a importa step o que of aconteça. take a step of faith. It doesn't matter what Os happens. primeiros meses que eu assumi o compromisso de ser fiel a Deus, nos meus dízimos, The irmãos, first few months that I made the commitment to be faithful to God in my e tithes nas minhas ofertas de primícia, and my first fruit offerings, você acha que foi fácil para mim? do you know it was easy? Do you think it was easy for me? Era duro It was tough. preencher aquele cheque. It was hard to write out that check. Mas Senhor, olha o tanto, Senhor. But Meu Lord, Deus. look how much it is, Lord. Será que isso vai funcionar? Is this really going to work? Mas aí vinha o Espírito de Deus But then the Spirit of God e me dava força. would give me E eu strength. dizia, não importa se vai funcionar ou se não vai funcionar. And I would say, it doesn't matter if it's going to work or Tudo que eu not. quero é obedecer ao Senhor. Everything I want is to obey God. Eu não quero saber quanto tempo vai levar. I don't care how long it's going to Eu take. vou fazer o que Deus está mandando fazer. I'm going to do what God is commanding me to do. É isso que Deus quer de nós, irmãos. That's what God wants from us, brothers. Eu não estou falando de uma coisa que eu não sei o que é. I'm not talking about something I don't know about. Vocês pensam que eu nunca guardei dízimo na minha casa? You think I never kept my tithe at home? Vou guardar aqui e depois eu entrego. I'm going to keep it here and later I'll give it. O que acontece? What happens? Uma semana depois vem uma luta. 1 week later, there's a struggle. Vem o carro, quebra. The car breaks down. Aí acontece outra coisa. And then something else happens. Aí eu vou usar esse dinheiro, depois eu coloco de volta lá. É só then- até a outra semana. And then you say, I'm going to use this money, but then I'll put it back later, just until next E week. na outra semana acontece outra And the coisa. next week, something else E happens. você nunca entrega. And you never give it Até o dia que eu aprendi until the day I learned que seja o meu primeiro cheque that it needs to be my first check. depois do meu pagamento. And then I make my payments. Ah, eu não tenho salário. Oh, I don't have a salary. Eu vendo biscoito na rua. I'll sell cookies on the street. Então todo dia eu separo e todo dia eu entrego. And every day I set it aside and every day I give it. Tem vezes que eu recebo o meu cheque Sometimes I get my check e é no começo da semana. and it's at the beginning of the week. Às vezes eu passo no banco e faço o depósito na conta da igreja. Sometimes I go by the bank and make the deposit in the church Porque eu não account quero correr o risco de chegar ao fim da semana because I don't want to run the risk of getting to the end of the week e não ter entregue o que é de Deus. and not giving what's of God, what belongs to God. Eu estou falando para vocês o que eu faço, queridos. So I'm telling you what I do. Cada um sabe onde está a sua dificuldade, sua fraqueza. não é Everyone knows where verdade? their difficulty and their weakness is. True, isn't that true? Mas eu quero que você saiba que quando você honra a Deus, Deus te honra. But I want you to know that when you honor God, God honors you. Eu sei que muita gente não está aqui nessa I noite. know a lot of people aren't here tonight. Talvez você esteja pensando, pessoas que deveriam ouvir essa palavra não estão aqui hoje. And perhaps you're thinking some people who should hear this word aren't here today. Não se preocupe, Don't worry. não se preocupe. Don't worry. Receba a palavra você. You receive the word. Toda conta começa de um. Every responsibility starts with one person.
Toda conta começa de 1. Se você vai contar até 10, você Oh. começa de onde? Every counting starts with 1, starts at 1. Ok? Não pense que 100% abraça essas palavras, essa mensagem, não, irmãos. Don't think that 100% of the people accept this Essa word. palavra é para quem tem fé. This word is for someone who has faith. Quem não tem fé, Whoever doesn't have faith, apaga a palavra na mesma hora que recebe. they erase the word the same time they hear it. Mas quem tem fé, But for those who have faith, guarda a palavra they keep the word e na boa terra. on the good soil. E o que acontece? And what happens? Produz fruto It produces fruit a 100, 100 a times, 60, 60-fold, a 30 30-fold. por 1. Não é to one. verdade? Right? É com você. It's with you. Se nós começarmos, If we start, você pode falar para os you outros can tell other people daquilo que você está vivendo. of what you're living, E aos outros, Deus proverá quem ouve. and God will provide for E as whoever pessoas listens. olharão para você And people will look to you, e verão que você é abençoado. and they'll see that you are E vão blessed. perguntar, por que você é tão abençoado, And they're going to César? ask, why are you so blessed, Cesar? Porque eu sou fiel a Well, Deus. because I'm faithful to É porque eu God. tenho um bom trabalho? Is it because I have a good job? Não. No. Eu tenho um bom trabalho porque sou fiel a Deus. I have a good job because I'm faithful to God. Estou entendendo como funciona? You understand how it works? Agora, se você não começar a ser fiel a Deus, você nunca vai ter um bom trabalho. Now, if you don't start being faithful to God, you'll never have a good job. E se você chegar a ter um bom trabalho, And if you do get a good job, você não prospera. you won't prosper. Não sou eu que te amaldiçoo, não. I'm not the one who's cursing É a you. palavra que diz isso, It's God's irmãos. word that says this. Então você já sabe o caminho. So you already know the way. Entre no caminho Enter the way. e desfrute do que Deus tem para você. And enjoy what God has for you. Tudo depende de você, It all depends on you. porque o que Deus tinha que fazer já está feito. Because what God had to do is already done. Sua palavra está aqui, ó. His word is here. Look. Ele não volta atrás na sua palavra, não volta atrás na sua palavra. God doesn't turn back on His word. Amém? Amen? Eu quero que você ore a Deus. So I want you to pray to Eu quero God. que você fale com Deus. I want you to speak to God. Se você se sente desafiado a tomar uma atitude, faça um acordo, faça uma aliança com And if you Deus. feel inclined to take this action, make a commitment with God. Você que está em casa também, And you who are at home as well. se você sentir de Deus, faça esse compromisso com Deus. If you feel this from God, make this commitment, Você this não, agreement with você não God. precisa me falar o que você está fazendo, You don't need to tell me what you're doing. mas isso não vai fazer But diferença. that won't make a difference. Mas se você testemunhar, But if you give a testimony, Deus usará você God will use that para abençoar outras pessoas. to bless other people. Vamos orar. Let's pray. Deus, ouve, Pai, a oração feita deste lugar. God, hear the prayer made in this place Pela tua graça e by misericórdia. your grace and your mercy. Deus, eu sei que nesses dias, God, I know that in these days, muitos se levantam contra este ensino many people rise up against this teaching e tentam explicar e provar por A mais B and they try to explain away these things. They try to explain with A and B que isso não é verdade. that this isn't true. Mas, Pai, eu sei o que tu tens feito na minha vida But Father, I know what you've done in my life. e eu sei o que tu tens feito na vida dos que são fiéis. And I know what you've done in the life of those who are faithful. E essa história da restauração de And this Ezequias story of the restoration of Hezekiah é o que nós queremos que aconteça nessa is igreja. what we want to happen in this church. Que o povo seja abençoado. That the people would be Que blessed. tu faça chover no That you would make it rain trabalho. in their jobs. Que tu faça chover clientes. You would make it rain clients. Que o lucro aumente And that their income would increase para a glória do teu nome. for the glory of your name. Que essa palavra ecoe, Senhor, That this word would echo, O Lord, não somente nos nossos corações hoje aqui, not only in our hearts here, mas no coração de todos aqueles que a ouvirem, but in the hearts of all those who hear. todos aqueles que vão repassar essa palavra. All of those who are going to share this word Em nome de Jesus. in the name of Jesus. Toma agora, Senhor, Take now, O Lord, aqueles que estão fazendo um compromisso contigo those who are making a commitment with you, e aqueles que estão renovando esta aliança, and those who are renewing this covenant, que tu possa, Senhor, abençoar that you, O Lord, would para bless que sejamos fiéis. so that we would be faithful. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Amém. Amen. Aleluia. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta,
quer entregar e dedicar na presença do Senhor, pode If fazê-lo you brought your agora. tithe and offering, you want to bring it forward Pode and deixar o som, dedicate it gente. to the Pode deixar o Lord. som. Aleluias. Bendito é o teu nome, Senhor. Blessed is your name, O Lord. Aleluias. Espírito de Deus, quebranta os nossos corações. Traz um espírito de liberalidade no meio do teu povo, Senhor. Break our hearts, O Lord, and bring us a spirit of freedom and deliverance. Traz, Senhor Deus, compreensão dessa palavra ministrada Lord God, bring understanding to this word that was ministered, e levanta o teu povo. and lift up your people. Abençoa o teu povo. Bless your people. Abençoa a tua igreja. Bless your church. Destrói, Senhor, Destroy, O Lord, toda tentativa do diabo, any temptation or any advance of the enemy. ó Deus, de destruir esta palavra. If he tries to destroy this word, Em nome de in the Jesus, name of Jesus, que ela seja selada, that it would be sealed, guardada kept, e praticada and practiced nas nossas vidas. in our lives. Em nome de In the name of Jesus. Jesus, Cumpre as tuas promessas. fulfill your promises. Dê aos teus filhos uma pequena amostra daquilo que será a Give vida your- deles, Pai, Give your children a small sample of what their life can be, para a glória do Senhor. for the glory of the Em Lord. nome de In the name of Jesus. Jesus. Amém. Amen. Muito obrigado por você ter nos acompanhado durante essa mensagem gravada. Realmente eu espero que a sua vida tenha sido tremendamente abençoada, que a sua alma tenha sido alimentada pela palavra de Deus. Muito obrigado pela sua participação e nós gostaríamos que você de fato deixasse a sua mensagem para nós. Cada vez que alguém deixa uma mensagem para nós, nós também somos recompensados porque nós sentimos que estamos fazendo um trabalho de fato útil para o reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus negócios, o seu trabalho e que você possa realmente seguir à frente no seu relacionamento com Deus. Um grande abraço e que Deus te abençoe.